Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora falar da forma canônica racional, utilizando para isso, começando com a forma canônica de Jordan. Portanto, a diagonalização de um operador linear, nós já estudamos, e a decomposição primária, quer a diagonalização, quer a decomposição primária, usam a decomposição do polinômio característico em fatores, né? E claro, elas dependem do corpo onde se realiza a fatoração. Isto é indicado pela diferença entre, entre o caso real e o caso complexo nos argumentos sobre diagonalização, né? E também pela variação do grau dos fatores irredutíveis na fatoração do polinômio característico com o corpo. Então, para K complexo, quando o corpo é complexo, os fatores irredutíveis sempre são potências de um fator de grau 1, né? Porque o C é algebricamente fechado. Então, os fatores irredutíveis sempre são polinômios de grau 1. Já em R, né, eles podem ser polinômios de grau 1 ou de grau 2. Então, a forma canônica racional, ela é uma forma canônica que é independente das possíveis extensões do corpo que nós temos, ok? E também temos que dois operadores vão ser semelhantes se tiverem a mesma forma canônica racional. Então, vamos deduzir a forma canônica racional usando a forma canônica de Jordan, para aproveitarmos a teoria já exposta, ok? Vamos encaixar na teoria que nós já vimos. Mas tem como obter esta forma sem usar a extensão, sem usar uma extensão algebricamente fechada, ok? Ou seja, eu para fazer a construção da forma canônica racional, eu vou usar a forma canônica de Jordan, e na forma canônica de Jordan nós temos um método que envolve inclusive usar a parte complexa, usar uma extensão do nosso corpo, no caso dos reais, que seja algebricamente fechada, para, né, conseguirmos exprimir tudo da maneira mais simples possível. Mas é possível construir a forma canônica racional sem usar nenhuma extensão de corpo. Okay? Isso pode ser consultado aqui, neste livro clássico. Okay? A forma canônica racional também é conhecida como a decomposição de Frobenius. Okay? E é o resultado mais geral, válido para um operador linear no espaço material de dimensão finita, independentemente do corpo. Ou seja, nós podemos trabalhar com qualquer corpo, e em qualquer corpo nós conseguimos obter uma forma canônica racional, que vai ter um aspecto semelhante. Okay? E, portanto, isto não depende, né, como nós já estou tentando explicar, o interesse desta forma canônica, que ela não depende do uso de extensões do corpo para faturar o polinômio característico. Então, o enunciado resultado é o seguinte: dado um operador linear, num espaço vetorial de dimensão finita, como sempre, então eu consigo achar vetores não nulos, o número finito deles, de tal forma que o domínio do nosso operador se decompõe em soma direta de subespaços cíclicos gerados por cada um destes vetores que eu mencionei, né? Cada subespaço cíclico tem polinômio mínimo PI de x, e o PI divide o PI mais 1 para todo I, sequencialmente, né? E eu começo, o primeiro espaço tem o polinômio mínimo, como polinômio mínimo do operador, como polinômio mínimo associado ao fator, ao espaço cíclico correspondente. Okay? Então eu começo aqui com o polinômio mínimo, depois aqui, digamos, é o P0, depois aqui eu vou ter o P1, depois eu vou ter o P2, etc. E o que eu tenho é que cada polinômio consecutivo, cada polinômio divide o seguinte. Okay? Então, isso permite mostrar, com esta condição, que o número inteiro, o K, o número de peças, né, e os polinômios que nós obtemos, P0, P1, etc., são únicos e são determinados por estas condições. Ou seja, tem uma única forma de obter esta decomposição dado um certo operador.
Okay. Estes polinómios são chamados de fatores invariantes de t. Okay? E nós vamos agora obter estes vetores cíclicos através da forma canónica de Jordan. Vamos aproveitar a construção da forma canónica de Jordan para entender que sempre existe uma decomposição desta forma. Então, para provar a existência da decomposição racional, nós começamos por observar que o polinómio mínimo tem fatores irredutíveis para cada autovalor que esteja no nosso corpo, ou tem estes fatores irredutíveis para cada par de autovalores conjugados complexos. Okay? Claro, se o espaço vetorial for complexo, os fatores ficam reduzidos a estes fatores lineares. Né? E nós vamos argumentar separadamente para cada fator. No caso complexo, tudo se reduz, digamos, ao primeiro caso. Né? Fatores irredutíveis, que são potências de monómios, né? Polinómios de grau. Então, nós já sabemos que podemos achar um vetor cíclico que gera um certo subespaço cíclico, né? Vamos chamar W, da mesma dimensão do grau do polinómio mínimo. Okay? E mais ainda que esse vetor é obtido somando vetores cíclicos que geram subespaços distintos da dimensão dada pelo grau de cada fator irredutível do polinómio mínimo. Esta parte a gente já sabe fazer, que nós já vimos na teoria anterior. Okay? Então eu posso arrumar um vetor cíclico que gera um certo subespaço cíclico da mesma dimensão do grau do polinómio mínimo e que mais ainda o polinómio mínimo do operador restrito a esse subespaço cíclico é exatamente o polinómio mínimo m de t do operador com que nós começamos. Então a forma canónica de Jordan vai conter um bloco de Jordan de dimensão m para cada fator irredutível x menos lambda elevado a m do polinómio mínimo. Okay? E um bloco de dimensão 2m para cada fator de grau 2, cada fator que é uma potência de grau 2, né? X ao quadrado mais lambda ao quadrado elevado a m do polinómio mínimo. Porque isto vem, né, da construção do vetor cíclico associado ao polinómio mínimo. Os blocos restantes da forma canónica de Jordan de T, o que sobra, geram um certo subespaço invariante complementar. Ou seja, como eu tenho a forma canónica de Jordan, me dá uma base em relação à qual eu escrevo a matriz do operador com uma diagonal por blocos. Né? Então eu isolei os blocos correspondentes ao polinómio mínimo, que vem diretamente do polinómio mínimo, e o que sobra é uma quantidade de blocos que vão dar origem a um espaço invariante pelo operador T, vamos chamá-lo de W', que é necessariamente complementar, ou seja, ele está em soma direta com o primeiro espaço cíclico, né, que está associado diretamente ao polinómio mínimo. O que eu vou fazer é repetir o argumento anterior agora, repetir a mesma coisa agora para o T restrito a este W'. Né? Este T restrito a W' tem um certo polinómio característico e o seu respectivo polinómio mínimo. Okay? Mais precisamente, vamos fazer uma indução sobre a dimensão n do espaço. Okay? E vamos incluir na hipótese de indução a unicidade da decomposição racional. Então, o caso n igual a 1 é trivial, né? O caso n igual a 1, com dimensão 1, nós já sabemos que todos os operadores são diagonalizáveis, portanto, nós já temos a decomposição trivial da forma canónica racional. No caso de n igual a 1. Suponhamos, então, que vale o resultado para todo operador t de em E com dimensão menor ou igual que k, para algum k, né? E incluindo a unicidade das dimensões e dos fatores invariantes. Okay? Então, vamos supor que para qualquer dimensão até k, para um certo número k maior ou igual que 1, nós já temos provado o nosso resultado. Existe esta decomposição racional nesses casos até a dimensão k. E vamos agora usar a indução para dizer, então eu posso obter para k mais 1.
como é que nós fazemos isso? Bom, nós usamos esta redução que nós acabamos de fazer. Então, seja T um operador linear num espaço fatorial com dimensão K mais 1. Né? E MT o polinômio mínimo. Argumentando como antes, construímos o espaço cíclico W, onde o T restrito a W tem polinômio característico igual ao polinômio mínimo. E consideramos o espaço invariante complementar, o W'. Bom, como a dimensão do W, que é o grau do polinômio mínimo, é pelo menos 1, senão, né, a única opção seria que o T seria o polinômio nulo, o T seria o operador nulo, né, para ter um polinômio mínimo de grau 0. Então, quando eu olhar o complemento do subespaço associado ao polinômio mínimo, eu vou ter um certo operador, que é um operador linear de um espaço fatorial com uma dimensão que é estritamente menor que a dimensão que nós começamos. Então tem dimensão no máximo K. E podemos aplicar agora a hipótese de indução para obtermos a decomposição única, cíclica, do operador T1. Okay? Há a questão da divisão dos fatores. Né? Há também uma outra questão que é mais ou menos trivial, que é, imaginemos que o meu polinômio mínimo do operador inicial era igual ao polinômio característico. Bom, então eu já tenho que o espaço inteiro ele é cíclico. Eu posso arrumar um vetor cíclico. E, portanto, não há mais nada a provar. Tenho a decomposição racional feita. Portanto, o outro caso, este caso que eu estou aqui a considerar, é o caso em que o grau do polinômio mínimo é estritamente menor que o grau do polinômio característico. Então, tem mais algum fator aí. Agora, voltamos ao caso da redução. Então, se eu reduzo, né, estou trabalhando agora com um operador com grau menor, com uma dimensão menor, então eu vou aplicar a hipótese de indução, mas eu preciso, para fechar, preciso mostrar que o polinômio mínimo do meu operador restrito divide o polinômio mínimo inicial. Ok? Mas reparem que isso é verdade, porque o polinômio mínimo inicial, aplicado no meu operador restrito, tem que ser anulado. Uma vez que o T1 é a restrição do operador inicial a um certo subespaço. Portanto, em particular, o polinômio mínimo, né, que anula o operador de T, vai ter que anular o T1 também, porque o T1 é uma restrição do T. Então, automaticamente, o polinômio mínimo de T1 tem que dividir o polinômio mínimo de T. Ok? Então, o novo operador que eu obtenho, né, o operador restrito, tem um polinômio mínimo que tem que dividir o polinômio do operador anterior. Então, como por indução isto também é satisfeito pela decomposição racional do T1, né, pela forma canónica racional do T1, então completamos a prova. Em geral, completamos a indução, porque nós já temos a divisão encaixada do T1 por indução e acabamos de mostrar que podemos estender isso para uma dimensão extra. Okay, então, isto dá o argumento geral para provar que existe a forma canónica racional. Na prática, como é que a gente pode fazer isto, né? Ou seja, como é que eu vou achar a forma? Bom, para efetivamente acharmos a forma canónica racional no operador, nós precisamos determinar uma expressão que nós já conhecemos aqui, nós já vimos, né? Para cada vetor cíclico de ordem K, né? Podemos ter esta expressão para cada vetor cíclico de ordem K que vai gerar os blocos da decomposição racional. Okay? Então vamos fazer isso usando a forma canónica de Jordan para os blocos correspondentes a autovalores reais e depois para os blocos correspondentes a autovalores complexos. Para cada bloco da forma canónica de Jordan, nós vamos entender como achar o respectivo vetor cíclico que nós podemos usar para fazer a nossa construção. Então, suponhamos que o T tem um certo bloco de Jordan, com uma certa ordem K por K, né? E como habitualmente T lambda é o T menos lambda I. Ok? Então, seja B a base de Jordan associada a este bloco. Nós
podemos escrevê-lo desta forma, né? Como podemos escrever como uma sequência de imagens, né, de um determinado vetor x, x t lambda, x t lambda ao quadrado, x, etc., t lambda k menos 1, aplicado k menos 1 vezes x. Okay? É a base de ordem associada. Então, como nós podemos escrever sempre a base de ordem deste jeito, porque elas são obtidas por cadeias de ordem, né? Então verificamos que o x, de facto, este x é um vetor cíclico de ordem k. Okay? De fato, isto é direto pela construção da forma canónica de Jordan, cada bloco. Né? Portanto, nós tomamos o x, o t lambda de x, ele é independente do x se e só se o x e o t lambda de x é independente. Então, esta sequência são vetores independentes. Né? Okay? E, portanto, segue que estes iterados eles vão ser independentes, de fato. Okay? E também é óbvio que o késimo iterado do t lambda aplicado em x se anula, porque nós temos o x menos lambda elevado a k como um polinómio mínimo associado ao bloco de Jordan. Okay? Assim, o tk restrito a este subespaço, ao espaço gerado por aquela base, ao espaço associado, ao espaço invariado associado ao bloco de Jordan, tem que ser uma combinação linear de potências I, né, de potências do t até a ordem k-1. Logo, a ordem de x é exatamente k, okay? E o zxt gera o mesmo subespaço que o conjunto, gera o mesmo subespaço que esta base B. Então o que a gente fez é observar que não só esta sequência de vetores aqui e estes vetores são ali, como se eu tiver que o x e o t lambda de x é ali, então o x e o t de x são ali. E assim sucessivamente vai acontecer que se o x, o t lambda de x e o t lambda ao quadrado são ali, então o x, o t de x e o t2 de x são ali. E assim sucessivamente, então o x, o t de x, o tk menos 1 de x são linearmente independentes e vão gerar um espaço que é o mesmo que o espaço gerado pelo B e onde o meu operador t vai ter uma expressão como um autoespaço cíclico. Notemos que os coeficientes que a gente obtém daquela composição, né? Ou seja, a expressão do tk de x como combinação linear das potências anteriores de x são precisamente os expoentes dados por isto aqui. T menos lambda i, ou seja, o t lambda, k se anula naquele subespaço. Né? São os mesmos coeficientes, estes alfas, né, associados a esta anulação, são exatamente os mesmos que aparecem aqui. Isto significa que não precisamos de calcular o x nem o tk de x para achar os coeficientes alfa e do bloco cíclico. Basta conhecer os coeficientes deste fator x menos lambda do polinómio mínimo associado a cada pedaço, né, do bloco de Jordan. E no caso complexo? Bom, no caso complexo, se eu tiver duas raízes complexas conjugadas, não reais, de facto, né, do polinómio mínimo, com blocos de Jordan associados, de dimensão k por k, da forma canónica do nosso complexificado. Okay? Então, os vetores cíclicos, o z e o z barra, associados digamos, ao bloco de Jordan de um autovalor e ao bloco de Jordan do autovalor conjugado, ambos de ordem k, eles são tais que, de novo, se eu somar z mais z barra, vai ser um vetor real de ordem 2k, isso nós já sabemos, pelo que nós vimos dos complexificados, que geram um subespaço vetorial correspondente a dois blocos
de Jordan aos blocos de Jordan conjugados. Né? Okay? Certo? Então, nós podemos pegar um complexificado e usar o vetor que sai, o vetor real, né? Que sai de somar os dois autovetores complexos que vão gerar cada bloco para obter o bloco, o gerador do bloco real. Então, de fato, se o W aqui for o subespaço invariante pelo complexificado associado ao bloco de Jordan com polinômio mínimo x menos lambda k, em que o lambda é um autovalor complexo, então o W barra, digamos assim, o gerado pelo Z barra, o gerado pelo vetor conjugado, é um subespaço também invariante pelo complexificado associado agora ao bloco de Jordan, que tem como polinômio mínimo o x menos lambda barra elevado a k. Usa o autovalor conjugado. Estes polinómios são primos entre si e entre os polinómios complexos. Okay? E também o z mais z barra, nós sabemos que ele está no espaço real original, porque a gente cancela a parte complexa do vetor. Okay? Então, tomemos o polinômio real de grau mínimo, né? De grau mínimo, que anula, né, este z mais z barra, este vetor. Okay? Então, como ele é real, ele tem a mesma expressão, quer para o t, quer para o complexificado. E ambos estes polinómios aplicados no z e no z barra pertencem aos respectivos autoespaços invariantes, por serem invariantes. Okay? Bom, então, se isto se anula, então significa que o zero é a soma do RTC em Z mais a soma do RTC em Z barra. Está em W mais W barra. Okay? Mas acontece que estes W e W barra estão em soma direta, então eles se interceptam apenas no vetor nulo. Okay? Portanto, resulta que a única maneira de eu ter, né, zero escrito como uma soma, né, quando eu tenho uma soma direta aqui, é que cada fator, cada parcela tem que se anular. Tá? Portanto, o R, né, anula o TC em Z e em Z barra. E, portanto, o R tem que ser múltiplo simultaneamente de M1 e de M2, em que M1 e M2 são os polinómios associados a cada bloco de Jordan. Logo, o R deve ser o produto do M1 com o M2, porque o M1 e o M2 são primos entre si, e o R tem grau mínimo. Eu supus que ele é o grau mínimo que satisfaz esta relação. Então, o grau, ou seja, este vetor real, tem uma certa ordem de anulação, que é este polinômio mínimo aqui, o grau de R, que é o grau de M1 mais o grau de M2, que é exatamente 2K. E gera este espaço vetorial, uma vez que este espaço vetorial tem dimensão igual ao grau. A dimensão tem este espaço vetorial tem dimensão 2K. E o polinômio mínimo está associado a este vetor. Tem grau 2K, portanto, né, este vetor, de facto, pode ser utilizado como um vetor cíclico para gerar aquele subespaço. Okay? E para achar os coeficientes que vão aparecer depois na matriz, né, a matriz associada a este bloco cíclico, basta acharmos os coeficientes deste polinômio, que é exatamente este aqui. Né? Acharmos os coeficientes deste aqui para determinar esta relação. E estes coeficientes são os que vão aparecer depois na matriz correspondente. Vamos ver um exemplo daqui a pouco. Okay. Então, tomem o seguinte, aquele operador que nós já vimos atrás. Temos o operador de R4 em R4, cujo complexificado tem este aspecto.
Então, pelo que nós vimos, nós temos o seguinte polinómio mínimo para este operador, que, do ponto de vista, né, como um polinómio real, é nada mais do que x² mais 1 ao quadrado, tem este aspecto quando a gente expande, né, x² mais 2x² mais 1. Portanto, o bloco cíclico, que representa t, tem que ter este aspecto. E reparem, tem aqui esta subdiagonal e aqui estes coeficientes são exatamente o sinal contrário destes coeficientes aqui, né? O menos 1 e o menos 2 aparecem aqui, na posição certa. Okay? Então nós obtivemos o operador cíclico agora, né? Este polinómio aqui corresponde, este polinómio aqui coincide com o polinómio característico, certo? E, portanto, nós sabemos que este aqui já é um vetor cíclico. Tem um vetor cíclico, certamente, né? E obtivemos aqui a sua expressão. Outro caso, aquele operador complexo que não é complexificado de nada, né? Temos o operador de C4 em C4, com este aspecto, né? Então podemos verificar que o polinómio característico, né? Claro, este aqui, corresponde a x² mais 1 ao quadrado também, mas o polinómio mínimo vai ter este aspecto, né? Eu vou ter x menos i ao quadrado vezes x mais i. Este é o polinómio mínimo deste operador complexo, okay? Que tem agora este aspecto. Então teremos um bloco cíclico 3×3 associado ao polinómio mínimo, okay? Que corresponde a um bloco de Jordan do autovalor i junto com uma direção invariante dada pelo autovetor associado a um autovalor menos i. E resta um bloco 1 por 1, né, que corresponde ao autovalor menos i que está sobrando. Okay? Então, essencialmente, nós vamos ter isto aqui vai ter um certo vetor cíclico aqui e isto aqui vai ser o que sobra. Então, nós vamos ficar com o seguinte aspecto. A forma canónica racional deste operador vai ser, vejam aqui, o menos i, né, isolado, aqui com zeros e zeros. Este é um autovetor direto. E um autovalor, né? E tem aqui o bloco cíclico associado, né? E observem que os polinómios mínimos associados a cada bloco são divisores do polinómio mínimo, do polinómio característico, perdão, na ordem prescrita pela forma canónica, ou seja, este aqui corresponde a x mais i, né? E este aqui corresponde a x mais i, x menos i ao quadrado. E claro, né? O x mais i divide o anterior. Certo? Então, obtivemos a forma canónica racional. Forma canónica racional. Observemos que estes operadores são únicos. Esta forma é única. Agora um exemplo com o espectro real. Voltamos a este operador de R6 em R6, que nós já vimos que a forma canónica de Jordan é dada deste jeito. Tem estes blocos. Então nós já sabemos também que o polinómio característico tem este aspecto e o polinómio mínimo tem este aspecto aqui, com, né, este aspecto quando nós expandimos. Portanto, este polinómio mínimo está associado a um certo bloco cíclico de ordem 4, que é o grau do polinómio mínimo. E vai ter que sobrar um bloco 2×2, associado ao autovalor 4, cujo polinómio mínimo é o que sobra aqui, né? Okay. Então, o que é que nós vamos obter? Nós vamos obter a seguinte diagonalização em blocos, né? Nós vamos ter os dois blocos da forma canónica de Jordan racional expressos
o bloco de tamanho 4, com os coeficientes que nós estamos à espera, né? E o bloco 2x2, cíclico também, com os coeficientes que são dados pelas expressões de polinómios que vimos atrás. Observemos que, como estas decomposições são únicas, com aquela condição de divisão dos polinómios, né? Ou seja, que esta relação de divisão continua, né, funcionando, este polinómio associado a este pedaço divide o polinómio associado a este pedaço. Então, com esta unicidade de decomposição, nós vemos imediatamente que se eu tiver dois operadores que vão ter esta mesma forma canónica, eu vou poder conjugá-los, né, facilmente. Reparem, este aqui é um bloco, digamos que tem aqui dois blocos, um gerado por um certo vetor e depois o outro gerado por um certo vetor. Se eu tiver um outro operador que tenha exatamente a mesma decomposição, então eu vou ter para o outro operador, digamos o operador S, um espaço gerado por um certo vetor W0 e um outro subespaço gerado por um certo vetor W1, mas as matrizes são as mesmas, né? A decomposição cíclica é igual, porque eu vou ter os mesmos polinómios mínimos e a mesma relação de divisão dos polinómios. Resulta automaticamente que eu posso simplesmente enviar o W0 no V0, o W1 no V1 e as respectivas potências, né, automaticamente eles vão gerar um isomorfismo. Quando eu estender a aplicação, digamos uma aplicação L que pega no V0 e leva no W0, uma aplicação L que pega no V1 e leva no W1 e que vai agora levar as respectivas potências do V0 nas respectivas potências do W0, do V1 no W1, e aí eu tenho, depois completo, né, como um operador linear, estendo como operador linear, e este vai ser uma conjugação óbvia entre a ação do T e a ação do S, ou seja, eu vou ter que S agindo no L vai ser a mesma coisa que o L agindo no T por construção. Okay? Então isto diz-nos que com a forma canónica racional eu tenho um jeito de saber se dois operadores são ou não conjugados. Não é? Eles vão ser conjugados se só se tiverem a mesma forma canónica racional com esta condição estrita de divisão, não é? Que garanta a unicidade da forma canónica racional. Em seguida, nós trataremos de introduzir mais estrutura no nosso espaço vetorial. Vamos começar a introduzir produto interno, né, e noções correspondentes e propriedades mais fortes que nós podemos extrair dos operadores lineares em espaços vetoriais de dimensão infinita com produto interno. Em seguida veremos aplicações da forma canónica de Jordan, do polinómio mínimo e do teorema de Cayley-Hamilton para aplicações em outras áreas da matemática via o cálculo funcional, extremamente importante, incluindo equações diferenciais ordinárias lineares.